Aquilo não era uma freira. Eu vou contar hoje um acontecimento que aconteceu e que me deixou horrorizada. Aconteceu quando eu era mais nova. Eu não me lembro a data exata, mas foi quando eu tinha 13 anos. Minha mãe frequentava um convento, pois possuía uma amiga lá. E às vezes, quando não conseguia cuidar de mim, ela me deixava lá com a amiga dela e as freiras. Eu não sou muito uma garota de frequentar igrejas, mas depois deste dia eu não quero frequentar um convento nem tão cedo. Mas indo direto ao ponto, um dia minha mãe me deixou com a amiga dela no convento e eu lembro que tinha uma freira nova. Todas chamavam ela de Irmã Fernanda. Eu já de cara achei ela estranha. Ela tinha um jeito diferente das outras freiras, sabe? Isso era bem estranho. Então, mais tarde, andando pelo convento, eu ouvi alguém falando algo como se fosse outra língua. Eu fui seguindo o som e cheguei em determinado lugar onde era meio que uma cruzada de corredores e o som vinha da escada. Então, como uma amante de filmes de terror, eu virei devagar e dei de cara com a tal da Irmã Fernanda. De alguma forma eu estava ouvindo algo que parecia uma oração em outra língua e quando dei de cara ela estava falando Pai Nosso. Eu não sei o que foi aquilo, mas foi bem estranho. Eu segui andando e em todo filme de terror, se você não ficar atenta, você é pega. Então eu fiquei olhando de um lado para o outro para ver se ela não estava me seguindo. E então eu consegui chegar no salão central, onde acontecem as missas, essas coisas. E eu não sei como. A tal da Irmã Fernanda estava lá. Eu fiquei com uma cara de como ela passou por mim e eu não vi. Aquilo já estava ficando estranho. Mas eu não comentei com ninguém. Minha mãe me buscou, mas antes eu fui me despedir das freiras, das minhas amigas freiras. Sim, freiras, gosto de criança. Então me despedi e de longe eu vi a Fernanda acenando para mim, só que com os olhos vidrados em mim. Ela não piscava. Então eu dei um leve tchauzinho e saí. Chegando em casa, eu jantei e fiquei pensando por um bom tempo no meu quarto o que seria a tal da Fernanda, Irmã Fernanda. Veio mil pensamentos e eu peguei no sono. Eu lembro de ter dito um
tido um sonho bizarro, onde a irmã Fernanda era um demônio e que estava ali para levar o resto das irmãs. Eu acordei assustada e tive que ir pro quarto da minha mãe para conseguir dormir. No outro dia, eu acabei indo de novo para o convento. Minha mãe teve que resolver um problema, então eu acabei lá de novo. Só que desta vez eu estava disposta a investigar a tal irmã Fernanda. Passei a tarde toda observando ela e até entrei no quarto dela sem ela perceber. Ops, eu sei que foi errado, eu sei. E lá eu não achei muita coisa, apenas roupas, uma Bíblia e mais nada de interessante. Então, andando pelo corredor, eu ouvi novamente o som. E desta vez eu queria ver discretamente, então eu dei passos silenciosos e fui atrás do som. E ela estava no mesmo lugar. Então eu virei bem devagar e vi que era ali. Era a irmã Fernanda. Então eu lentamente virei novamente o pescoço e disse na minha cabeça: eu sabia, eu sabia. Eu não sei o que ela estava falando e nem tenho curiosidade de saber. Só sei que eu saí dali lentamente, mas quando estava prestes a acelerar o passo, olá, fulana. Era a irmã Fernanda. Eu gelei na hora. Eu juro que eu não sabia que responder. Eu disse, e continuei a andar, até que ela perguntou, e a sua mãe? E eu, para cortar a conversa, respondi que ela estava bem. E eu saí, tentando andar o mais normal possível. Sério, eu nunca senti tanto pânico na minha vida quanto naquele momento. Então, eu decidi passar a noite no convento. Ops, pior ideia possível. Dei uma desculpa à minha mãe. E assim a amiga da minha mãe me levou até um quarto e falou que qualquer coisa era só chamá-la. Ela era uma unidade única para ver quem era realmente a irmã Fernanda. Então, durante a noite, alguma coisa dentro de mim me disse para andar pelo convento, mas com cuidado. Abri a porta e comecei a andar. Eu fiquei atenta para não dar de cara à irmã Fernanda e senti que eu ia encontrar ela fazendo algo bizarro. Dito e certo, encontrei ela fazendo coisas estranhas no alto, como no... Oh Deus, arruine a minha vida. Senhor, nunca serei um santo, mas eu posso ser um mártir.
se eles me matarem rapidamente. Use-me. Eu me lembro da hora de algumas luzes piscarem e eu comecei a sentir algo pesado em mim. E eu fiz barulho forte no chão e a tal irmã Fernanda virou a cabeça rapidamente para mim. Mas a questão era, as feições dela eram diferentes. Ela estava pálida e me lembro de ter manchas pretas em sua pele. Acho que também tinha olhos negros, mas acho que olhos negros deve ter sido coisa da minha cabeça. Só sei que ela se levantou e começou a andar até mim e comecei a me arrastar para trás. Ela vinha com as mãos se contorcendo. Aquilo não era uma freira, era qualquer coisa menos uma freira. Eu me levantei e saí correndo. Fui pro quarto da amiga da minha mãe e contei o que eu vi. Estava mais branca do que papel de medo. E ela tentou me acalmar, mas eu estava com falta de ar. Então alguém bate na porta e era a irmã Fernanda. Ela disse que me viu sair correndo e veio ver se eu estava bem. Foi aí que eu não aguentei e eu só lembro de acordar no quarto do convento hoje em dia. Eu nem sei se ela ainda está lá, mas só sei que não quero ir num convento tão cedo.